A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema que vem simplesmente atacando várias pessoas, que atinge várias pessoas hoje em dia, principalmente os jovens, que é basicamente a luxúria. Bom, a luxúria é um tema que é bem delicado e que muita gente não fala por ser um tema que ninguém gosta de tocar, essa é a verdade, mas que tem que ser dito. Eu estou aqui hoje para falar sobre esse tema, meus irmãos, que basicamente na Bíblia, esse tema ele é bem debatido, ele é bem dito. Por mais que a gente pense que não tenha ele, mas tem sim, ele é bem falado. Bom, tem um clássico caso que eu vou estar falando aqui com vocês, que é o caso de Davi com Batseba. Ele simplesmente estava lá no trono de boa, com várias vitórias lá, que ele tinha ganhado várias vitórias, e por algum motivo ele não foi para a guerra quando ele deveria ir para a guerra, porque no versículo 1 do capítulo 11 de 2 Samuel, fala que aconteceu que, tendo recorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos. E aí continua. Mas esse tempo era para ele ir para a guerra, só que ele não foi para a guerra. Ou seja, isso já mostra que Davi estava, como posso dizer, com o ego inflacionado pelas vitórias que ele teve anteriormente, no capítulo 8 e no capítulo 8, que fala sobre as vitórias que ele teve. Ou seja, ele estava se sentindo o poderoso, porque simplesmente venceu várias batalhas. Mas quem deu essas batalhas, essas vitórias dessas batalhas a ele foi simplesmente Deus, porque no texto fala duas vezes que Deus estava com ele e que a mão de Deus estava e que o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Ou seja, Deus estava ajudando Davi, porém Davi se deixou levar pelo ego e infelizmente ficou inflacionado, ficou com o ego cheio. E aí ocorreu o clássico caso de Batseba, que ele caiu na tentação e simplesmente teve um filho com Batseba. Isso é horrível, porque Batseba ela já tinha marido, que era Urias, que era um dos valentes de Davi. Só que Davi estava tão cego, como pode dizer, com os olhos tampados, que ele simplesmente teve um filho com Batseba, chamou Urias, falou: Urias, come e bebe. Come e bebe não, primeiramente ele mandou ele pra casa, vai pra casa, vai lá ficar simplesmente descer pra casa para descansar. E nesse pensamento Davi pensava, ele vai pra casa e vai ficar com a mulher dele, porque ele vai descansar nele, ele tava na guerra. E ele não foi, não, ele ficou na porta do palácio com os servos de Davi. E aí Davi tentou outra coisa, que aqui diz: e depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Aí depois tem o que? Porém Urias se deitou à porta da casa de Israel com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Ou seja, isso mostra a fidelidade de Urias, meus irmãos. Que apesar de simplesmente, ele pensou: o que meu senhor está me mandando para casa? O que meu rei está me mandando para casa? Sendo que eu estou em guerra e eu preciso proteger o meu rei, preciso proteger o palácio. Ele, no caso, no pensamento dele, eu tenho que ser fiel ao meu rei, nesse sentido. E continuando aqui, que simplesmente diz, no versículo 11: e disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Ou seja, mostra a fidelidade de Urias. Nós temos que ser assim com Deus, meus irmãos. Nós temos que ser fiéis e não cair na tentação do inimigo ficar soprando coisas de: vai, descansa, vai, você merece esse prazer aí, você merece isso aí depois de um prêmio, você merece isso aí depois de uma grande batalha, porque o inimigo ele nunca vai vir. O inimigo, quando Jesus estava jejuando, o inimigo não veio no primeiro dia, no 13º, no 20º, ele vem no último. Ou seja, quando a gente está mais acabado, mais fraco, depois de uma grande batalha na nossa vida, Satanás vem e tenta a gente com um golpe sutil. Ele fala: não, você batalhou, cara, vá lá, se joga lá naquele vício ali, ó, você merece, cara, esse prazer aqui, você merece isso aqui, cara, porque você simplesmente, você passou por muita coisa, então você merece. Primeiramente, Satanás já vem com a armadilha: você merece. Ou seja, ele já vem dando, porque como aqui diz, ó, e saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. E como é que Satanás age, meus irmãos? Eu não estou chamando Davi de Satanás, mas que Satanás usa a mesma estratégia. Simplesmente ele te manda para o seu descanso, falando: vai lá descansar, você merece. E depois
ele manda vários pratos para você ver, olha, muitos presentes, vou desfrutar de tudo isso. Ou seja, Satanás, ele manda vários pratos. E o que são esses pratos, meus irmãos? No momento de fraqueza, é uma notificação celular, uma foto, uma pessoa, pelo incrível que pareça, uma pessoa pode te fazer cair na tentação da luxúria, simplesmente gatilhos. O que seriam esses gatilhos? Como eu já disse, imagem, uma notificação no celular, algo do tipo, uma pessoa. Ou seja, nós temos que estar atentos a não cair na tentação. Não estou dizendo para vocês virar um paranoico, neurótico, para ficar 24 horas. Ai meu Deus, não. É você ficar atento, se encher de Deus. Porque quando nos enchemos de Deus, meus irmãos, nós conseguimos vencer esse vício maligno. Porque eu já passei por isso, eu consegui vencer esse vício maligno. Como é que eu venço isso? Meu irmão, só digo uma coisa, faça jejum. Jejum é a chave para vencer guerras espirituais. Quando você insiste em fazer jejum, mesmo quando não quer, o vício começa a perder o sabor, começa a perder a vontade, você começa a ter nojo do vício e você começa a amar as coisas de Deus. E por isso, meus irmãos, que temos que buscar a Deus, porque a luxúria nada mais é do que a sua alma gritando, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, só que ela está indo na fonte errada. Vá na fonte verdadeira, o manancial de águas vivas, que é Jesus Cristo, meus irmãos. Ele que é a fonte da água da vida, Ele que é a vida. Então, quando você começar a buscar Jesus, mesmo não querendo, porque sentimento, vontade, tudo isso passa, simplesmente por decisão, você vai ver que tudo vai mudar. O seu gosto pela pornografia que você via, pela luxúria que você frequentava, tudo já vai começar a ficar podre. Você não vai gostar mais disso. Isso simplesmente vai ter um gosto horrível na sua boca. E você vai começar a olhar para a palavra de Deus, começar a ver a beleza de Deus e você vai dizer, nossa, que lindo isso aqui tem muito mais sabor que aquilo. E o vício vai perdendo a força, o pecado vai perdendo a força. E assim você vai vencendo esse vício maligno. Pois nada é impossível, meus irmãos. Você pode estar no pior vício possível, no pior nível do vício possível. Mas Deus, Ele é poderoso o suficiente para te tirar daí. Então não desista. Busca a Deus em jejum, em oração, em leitura da palavra principalmente. Porque isso aqui que alimenta, isso aqui que vai te encher. E louve ao Senhor. Louvar também é bom, manter uma vida devocional também é boa. E também nós devemos, meus irmãos, não só se encher, não só fazer jejum, não só ler a palavra, não só louvar a Deus, mas também propagar a palavra de Deus. Porque quando você propaga a palavra de Deus, você começa a compartilhar o que você leu. Você não precisa se esforçar falando, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva. Não. Fala o que você leu para alguém. Olha, eu li isso aqui, muito legal esse detalhe aqui, que simplesmente se revela na minha vida desta maneira. Ou seja, é compartilhar o que Deus te deu, meus irmãos. Isso que é amar. Deus te deu amor, então devolva esse amor. Não no sentido de eu vou tirar todo o amor de mim, mas compartilhe esse amor com as pessoas que precisam, que também passam pela mesma situação que você. Porque como eu venci e estou compartilhando com pessoas que não venceram, eu quero que vocês vençam. Então, para vencer isso, insista. E se estiver difícil, recorra a um irmão, orem vocês dois juntos. Porque a oração em Tiago 5,16 fala que cura as pessoas do pecado, que Tiago ordena para confessar o pecado uns aos outros, as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros, e então vocês sararão. Ou seja, a oração é poderosa, meus irmãos. E também, como eu não havia dito, a oração é poderosíssima, é falar com Deus, é você se derramar perante Deus, ser sincero, falar, Deus, eu não consigo sozinho, isso aqui está sendo muito difícil para mim, e abrir o seu coração. E bom, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E, meus irmãos, não desistam de batalhar contra a luxúria. Eu sei que parece prazeroso, eu sei que parece fácil demais eu falar aqui e não estar vivendo o que vocês viram, mas eu passei por tudo isso. Foram 3 anos de luta. 3 anos de luta não, foram meses de luta, porque eu comecei a buscar a Deus no meio, perto de quando eu fui simplesmente perdendo o gosto por isso. Ou seja, vamos dizer que ali entre os 2 anos e meio e os 3 anos eu consegui vencer essa luxúria. E bom, e digo a vocês, não é impossível. É só você amar mais a Cristo. Como é que eu amo mais a Cristo? Cara, busca, leia isso aqui mesmo sem vontade. Faça jejum no propósito de eu vou fazer esse jejum, eu vou renunciar a minha carne, porque eu vou ser liberto, tendo fé mesmo, que vai dar tudo certo. Então, vocês verão que é muito melhor você viver sem esse vício.
É a liberdade de você dizer, não, eu não quero isso e não vou viver mais nisso. É simplesmente isso o Evangelho. A plenitude de você ser livre para dizer não ao pecado e dizer sim a Deus. E bom, essa foi uma palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Pois não use esse momento de euforia que você simplesmente acha que eu estou muito feliz, então eu posso simplesmente fazer o que eu quiser. Não, não é assim que funciona. Use esse momento de euforia para você louvar a Deus, que você vai ver que vai ser muito melhor. Pega um louvor nesse momento de euforia, de conquista, de alegria, de vitória e usa para Deus, que você simplesmente vai ver que as coisas vão até mudar na sua vida por ser grato a Deus. E bom, esse foi o vídeo essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e Deus abençoe a vida de cada um.